Olá, olá, pessoal. Bom, a gente traga aqui para vocês uma notícia muito séria, né? O Trump acabou de anunciar uma tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros, né? E isso vai ter um impacto gigantesco na economia brasileira, tá? Principalmente em determinados setores. A gente ainda não sabe o tamanho dessa tragédia, o tamanho desse problema, o quanto isso vai afetar a economia brasileira, mas o caso é esse, né? Então ele anunciou essa tarifa de 50%, que é uma tarifa muito grande, tá? Inclusive especialistas já dizem que praticamente impossível manter um negócio, um comércio com os Estados Unidos com uma tarifa nessa altura. Então provavelmente muitos setores da nossa economia vão parar de exportar para os Estados Unidos, entendeu? Simplesmente. Eu vou trazer aqui para vocês também a carta, né, que ele fez e ao justificar essa taxa sobre o Brasil, que é uma taxa muito grande, tá? Ele citou Jair Bolsonaro, ele já havia citado isso antes, né? Inclusive ontem ele citou isso e o Lula deu uma resposta, né? O Lula disse para ele de que quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Obviamente que ele não gostou disso, né? Lá na cúpula dos BRICS, o Lula deu essa resposta dizendo isso. E aí ele vem agora com essa taxa, né? O Trump ele tá fazendo um aceno sim pro Bolsonaro. Ele disse que ele postou no Twitter que o julgamento do Jair Bolsonaro, a condenação dele está sendo na verdade uma verdadeira caça às bruxas. Foi essa palavra que ele usou, né? Como se o sistema judiciário brasileiro estivesse perseguindo o Jair Bolsonaro. E a gente sabe que não é bem assim. Né? E aí o Lula deu uma resposta dizendo que quem manda no Brasil é o povo brasileiro, né? E a justiça brasileira. E também depois teve uma outra declaração que o Lula fez. Aí ele fez um post dizendo que... Eu vou trazer aqui para vocês, mas vamos ver essa carta primeiro do Trump que ele mandou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, 9 de julho, né, que é no dia de hoje, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Prezado senhor presidente, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Cara, um presidente da República falar isso sobre um país como o nosso é uma coisa assim escandalosa. Se fosse nos Estados Unidos, o Donald Trump já estaria preso, porque ele é um criminoso, tá? Ele é um criminoso tanto quanto Jair Bolsonaro, aliás, até pior, né? Porque ele incentivou diretamente, né, para que os eleitores dele fossem no Capitólio, naquela, se eu não me engano, foi em 2020, né, quando ele perdeu a eleição. Os eleitores dele entraram no Capitólio, fizeram toda aquela quebradeira lá. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, só que os instigadores aqui do Brasil estão sendo condenados, estão sendo presos. Lá nos Estados Unidos, não. Né? Ele está conseguindo se livrar da justiça de lá. Mas ele é um criminoso tanto quanto. Em parte devido aos ataques indiciosos do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Isso é por conta daquelas determinações que o Supremo Federal teve, né, em relação ao Twitter para que tirassem certas postagens do ar. E aí isso, o ano passado teve isso, e aí eles não queriam tirar essas
publicações, e aí o governo brasileiro, aliás, o governo não, né? O Supremo Tribunal estabeleceu multa para essas empresas, até tirou por um tempo o Twitter do ar. Como vocês devem se lembrar disso, o Twitter ficou um tempo fora do ar, até que eles tivessem um representante aqui no Brasil, e aí depois disso, né, voltou tudo ao normal. É sobre isso que ele está se referindo. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas, para tentar evitar essa tarifa de 50%, estarão sujeitos a essa tarifa mais alta. Na verdade, ele está dando toda essa justificativa, né, pelo fato dele estar cobrando essas tarifas, mas na verdade, ele está atacando o Brasil dessa forma porque o Brasil não está fazendo o jogo político que interessa aos Estados Unidos, né? O Brasil é um dos pioneiros no BRICS, está crescendo ainda mais a sua força e a sua cooperação com a China, né? E na verdade, o problema dele é os BRICS, né? E é a cúpula dos BRICS que teve aqui no Rio de Janeiro, no domingo e na segunda-feira, né? Na verdade, o problema dele é isso. O problema dele é os BRICS, porque ele sabe que os BRICS é um contraponto ao poderio imperialista dos Estados Unidos e pode, sim, aliás, já está, né, demonstrando que pode combater esse imperialismo norte-americano. Continuando a carta. Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial geradas pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Lembrando que ele é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, tá? E na verdade, nós brasileiros importamos muito mais dos Estados Unidos do que eles importam nosso. Então, dizer que eles estão em desvantagem em relação à nossa economia é uma mentira. Continuando a carta aqui. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualmente de condições em nosso comércio com o seu país, o que é uma mentira. E é necessário ter isso para corrigir os graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que as tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional, o que é uma grande mentira, né, gente? A gente sabe disso. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil, as atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamilson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez, né, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com os melhores votos, sou, atenciosamente, Donald
Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, né, gente, ele está falando assim, que se você não se enquadrar às políticas que os Estados Unidos quer, nós vamos manter sim essas tarifas e, inclusive, poderemos aumentá-las. Gente, essa guerra tarifária, a gente tem que entender muito bem que não é só o Brasil, tá, que está sofrendo com isso. Todos os países do mundo estão sofrendo com essas guerras tarifárias, tá? Ele está aplicando essas tarifas a todos os países, não é só o Brasil. Obviamente que uma tarifa tão gigantesca como essa de 50% é uma demonstração, sim, de que o Brasil não está seguindo aquilo que os Estados Unidos acha que seria bom para eles, né? E por isso uma tarifa tão grande, porque eles veem a política externa brasileira, né, principalmente os BRICS, como uma ameaça aos Estados Unidos, né? Isso só chancela mais ainda a necessidade de um contraponto mundial aos Estados Unidos, né? Então, isso fortifica mais ainda a necessidade dos BRICS. Inclusive, ele já havia dado uma declaração no final de semana dizendo que todos os países que se integrarem aos BRICS ou que fizerem parte dos BRICS teriam uma tarifa de 10% sobre todas as suas exportações para os Estados Unidos. Tá? Então, isso ele já havia anunciado. Depois desse anúncio, ele disse que aquela questão do Jair Bolsonaro, que é uma injustiça, que estava sendo uma verdadeira caça às bruxas, o julgamento do Jair Bolsonaro, né? E aí, depois também, né, também foi divulgado pela imprensa de que parece que há uma notificação judicial para o Alexandre de Moraes, ou seja, ele está fazendo também um ataque ao nosso Supremo Federal, a nossa instituição maior do nosso país, né? Tudo isso, gente, é um jogo político. Ele quer minar as estratégias do Brasil, né? E principalmente dos BRICS. Então, isso é uma clara tática de minar o nosso país, né? E a nossa política externa, principalmente. Vamos ver aqui, tenho esse vídeo aqui do G1 que mostra ele mencionar o falando. Brasil falando com a imprensa, falando sobre tarifas, falando sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, então foi isso, né? E agora veio essa notícia da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, né? Ele disse que o Brasil não tem sido muito bom com os Estados Unidos e que vai divulgar a tarifa até nesta quinta-feira, né? Então, nessa segunda etapa, pelo menos 7 países foram notificados até agora: Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldóvia e Sri Lanka. Só na segunda-feira o republicano enviou os documentos a 14 nações. No mesmo dia, o porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que haveria cartas adicionais nos próximos dias. Então é isso, né, gente? Essa é a política dos Estados Unidos. Apesar dos argumentos de Trump de que a aplicação de tarifas busca corrigir a balança comercial norte-americana, dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o Brasil tem registrado déficits comerciais com os Estados Unidos, ou seja, desde 2009, ou seja, há 16 anos. Ao longo desse período, as vendas americanas ao Brasil superaram suas importações em 88,61 bilhões. Ou seja, a gente importa muito mais deles do que eles importam da gente, né? Então, a nossa balança ela já está descompensada com eles, né? Porque o certo é que ela fosse pelo menos equiparada. Então, a justificativa dele de que isso é para proteger o país dele, não em relação ao Brasil, não se aplica. Vamos lá, ó. Olha só, vamos ver. Vamos ver a lista dos países que já receberam esses documentos e as taxas anunciadas.
para vocês verem como que o Brasil está sendo super taxado. África do Sul, 30%. Argélia, 30%. Bangladesh, 35%. Bósnia e Herzegovina, 30%. Brunei, 25%. Camboja, 36%. Cazaquistão, 25%. Coreia do Sul, 25%. Filipinas, 20%. Indonésia, 32%. Iraque, 30%. Japão, 25%. Laos, 40%. Líbia, 30%. Malásia, 25%. Eita! Japão, 25%. Laos, 40%. Líbia, Malásia, Niemar, 40%. Moldóvia, 25%. Sérvia, 35%. Sri Lanka, 30%. Tailândia, 36%. Tunísia, 25%. Gente, Brasil, 50%. 50%. É impossível que o Brasil consiga manter uma relação comercial com o Brasil com uma taxa de 50%. Ou seja, as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos vão simplesmente quebrar, entendeu? E a gente vai ter que ver qual vai ser o impacto dessa taxa tão grande para o Brasil. Lembrando que ele afirmou que a partir do dia 1º de agosto essas taxas já começam a valer. Bom, a ameaça dos países BRICS e a resposta do Lula, né? O presidente dos Estados Unidos afirmou na terça-feira que os países do BRICS iriam receber a tarifa de 10% muito em breve, adicional. Lembra que eu havia falado para vocês isso, né? Segundo o republicano, o BRICS estaria tentando prejudicar os Estados Unidos e substituir o dólar como moeda padrão global. Isso, de fato, os BRICS têm tentado fazer mesmo, mas não é para prejudicar os Estados Unidos, sim para contrapor, né? Para que possa ser mais justo, né? Aí, os Estados Unidos, o Donald Trump disse assim: se eles quiserem jogar esse jogo, tudo bem, mas eu também sei jogar, afirmou Trump a jornalistas durante a entrevista coletiva à Casa Branca. Qualquer país que fizer parte do BRICS terá uma tarifa de 10% apenas por esse motivo. Apenas por esse motivo. Disse, acrescentando que isso deve ocorrer muito em breve. Ai, gente, isso vai dar pano pra manga. O que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outro país assuma a posição e torne sua moeda o novo padrão. Perder o padrão mundial do dólar seria como perder uma guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país e não vamos deixar isso acontecer, complementou Donald Trump. Eu espero que isso não dê uma guerra, né? Porque se der uma guerra, o Brasil tá ferrado. Bom, vamos lá. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que que os países do BRICS são soberanos. Não aceitamos intromissão de qualquer que seja, disse Lula. Nós defendemos o multilateralismo. A nova ofensiva de Trump vem apenas um dia após o republicano ameaçar aplicar a taxa adicional de 10% a qualquer país que se alinhasse aos BRICS. Vamos lá. Bom, aí ele diz aqui que as tarifas começaram a ser pagas a partir do dia 1º de agosto de 2025. Publicou Trump na terça-feira ao reforçar que não haverá nova alteração. Em outras palavras, todo o dinheiro será devido e pagável a partir do dia 1º de agosto. Nenhuma prorrogação será concedida, acrescentou. E enviou essas cartas aos países. Ou seja, gente, olha isso, olha essa lista. Olha essa lista de países. Nenhum passou de 30%, 40% foi a maior que a gente viu aqui. 50% para o Brasil. Isso é uma clara demonstração de que os Estados Unidos não está feliz com a política dos BRICS, com a política externa brasileira. Lembrando que a gente tem a Dilma como presidente, né, do Banco dos BRICS. Então, isso é uma clara demonstração de embate. Não é uma guerra, é uma guerra tarifária mesmo, é uma guerra tarifária. Então, se você não se enquadrar naquilo que eu quero, eu imponho uma tarifa para você, para quebrar o seu país, e vamos ver o que isso vai virar. De verdade, eu não sei o que isso vai virar, estarei aqui analisando e trazendo essas informações para vocês, então já se inscreva no meu canal, porque nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso, eu vou repercutir aqui todas as decisões, né? Inclusive hoje eu ia falar sobre outro assunto, mas esse assunto é primordial neste momento, então se você gosta de assuntos de geopolítica, já se inscreva aqui no meu canal.
E é isso, gente. Até o próximo vídeo.